Boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui. Bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos nesse último dia de atividades. Os últimos serão os primeiros. Então, que esse dia seja o primeiro de muitos. Queremos dar as boas-vindas a todos nós, Kardec Houston, encarnados e desencarnados, aos nossos mentores e amigos. Queremos dar as boas-vindas àqueles que estão aqui pela primeira vez. Queremos dar as boas-vindas àqueles que estão aqui por várias décadas. E queremos dar as boas-vindas aos amigos, parceiros e irmãos do Sunrise. Em especial, Cristina e Antúlio. Queremos que vocês conheçam nossos amigos. Levantem, por favor. Eu ia falar a Elaine também, o Clark, e aqueles que não puderam estar aqui, que também são da diretoria, a Claudinha e o Demétrio, e acho que tem mais uma pessoa que eu esqueci o nome, não é da diretoria? Não tem, não. Pois é. Nós acreditamos que a união faz a força e, principalmente, acreditamos na fraternidade. Sejamos aqueles que, como diz Gandhi, sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, que a fraternidade e a união que queremos ver sejamos nós. Então, os nossos parceiros e irmãos vindo à nossa palestra, muito nos honram. Por isso, queremos dar boas-vindas a todos. É uma noite linda hoje. É uma noite linda. Então, boas-vindas a todos e boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Esse é um templo de estudo e oração. Já estamos sentindo a leveza desse ambiente que foi preparado para nós, pelos nossos benfeitores, pelos mentores dessa casa, que nunca desistem de nós, que estão sempre nos acompanhando, apesar de nós, às vezes, nos afastarmos deles, eles estão sempre nos acompanhando. Isso nos deixa muito felizes. A perseverança deles nos inspira. Vamos aproveitar esse momento aqui, queridos, para pausa e para reflexão. A correria do dia a dia, vai para lá, vem para cá, toma banho, almoça, vai para o trabalho, vai para o supermercado, volta. Esse é um momento de pausa, que nós possamos sentir esse momento, sentir as vibrações lindas desse ambiente, fundo no nosso ser, na nossa mente, principalmente no nosso coração, entrando fundo dentro de nós, nesse momento de encontro, fechando os nossos olhos, sentindo essa chuva de amor, visualizando, descendo lá do alto, uma chuva de corações brancos como um presente para nós. Que nós possamos silenciar dentro de nós as vozes da nossa mente e sentir dentro de nós essa oportunidade, esse presente desse momento. Queremos, nesse momento, lembrar, apresentar as nossas reuniões. Às terças-feiras nós temos reuniões em português, uma reunião de estudo às 7h30 da noite, na verdade, dependendo da época do ano, ela pode ser às 6h30 ou às 7h30. No momento estamos às 6h30. É uma reunião em português, estamos estudando o livro Pensamento e Vida. É uma reunião híbrida, quer dizer que pode ser presencial aqui no grupo ou pode ser também online, virtualmente. Metade dessa reunião está em São Paulo, pode estar em Ohio, Louisiana ou em Houston, porque é uma reunião em parceria com o grupo Espírita Maria Dolores. Nós temos 2 palestrantes que se conectam de lá e compartilham conosco o conhecimento, comentando. Nas quartas-feiras, nós temos o estudo do Evangelho, o Livro dos Espíritos, em inglês e português, dependendo também da
da semana, primeira e terceira em inglês, segunda e quarta em português. É uma reunião também híbrida, dependendo da semana, inglês e português. Nos domingos, nós temos, às 10h30 da manhã, reunião das crianças e jovens. Jovens podem ser de 10 a 100 anos. Então, todos estão convidados, incluídos nesse grupo, né? Porque nós tivemos um convidado numa live que disse que a evangelização, ela pode ser um grupo, pode começar lá no plano espiritual e fica no grupo. Então, não tem idade certa para começar, qualquer hora, qualquer idade, é a idade certa. Então, essa é presencial. E também convidamos... temos aqui inscrições abertas para o estudo do Espiritismo, não é curso. Nós aprendemos numa live com o Godinho que ninguém está titulado nem preparado para ensinar o Espiritismo, somos todos aprendizes. Então, o Espiritismo é o estudo do Espiritismo. Nós vamos começar esse estudo no dia 19 de janeiro, e serão 12 quintas-feiras de janeiro a abril, 12 sessões. É baseado no estudo sistematizado da doutrina espírita, da FEB, e as inscrições estão abertas. Quem tiver interessado pode nos avisar, porque tem um link para se registrar, isso é mandado por e-mail. Se você tiver na nossa lista, isso já está no seu inbox. Se você não tiver na nossa lista, nos avise, e você pode entrar e aí você vai receber. Está aqui, ó, kardeckhilson@gmail.com, e aí você vai receber o link. São quintas-feiras de 7h30 às 8h45, e é fantástico, o grupo cria uma conexão e você vai, com certeza, gostar. Por enquanto é português. Nossa mailing list, a nossa newsletter semanal, enviada por e-mail. Aqui está o nosso website, e nós estamos também nessas social media para os nossos lembretes e informações. E agora, queridos, nós queremos convidar a Valéria para fazer uma leitura inicial, antes de apresentar o nosso convidado. E a leitura vai ser lida desse maravilhoso livro, que nós convidamos todos a conhecer, que tem mensagens lindas de Emmanuel, André Luiz, Maria Dolores, pessoas lindas. Emmanuel, André Luiz, Maria Dolores, João de Deus, Emílio Cunha. Nossa, esse livro realmente é uma seleção maravilhosa. Não, isso aqui está bom. Eu peguei minha folhinha aqui, está tudo lá da tua, então... Esse mês de dezembro é um mês que nós normalmente pensamos mais. Não é que nós não pensamos em Jesus, mas o mês de dezembro é um mês que nós pensamos um pouco mais, né? Nós temos essa leveza de pensamento, leveza espiritual, e é um mês que, por si só, faz com que a gente pense, reflita, queira ficar mais fraterno, enfim. E isso aí é muito importante para que o mundo espiritual aproveite essa vibração que nós emanamos de leveza, de bem-estar, para que eles possam ajudar aqueles que estão sofrendo, porque também precisam, não é, do nosso ectoplasma, encarnados e desencarnados. Então, esse é um mês muito importante. Nós também temos isso na Páscoa, mas nada como o nascimento de Jesus. Então, como hoje a gente está encerrando os trabalhos de hoje, encerrando dos encarnados, que o trabalho não cessa, né, no mundo espiritual. Nós escolhemos esse livro que tem a prece do Natal, que é do Emmanuel, que faz com que a gente reflita, né, o que nós temos feito, como nós vamos continuar esse trabalho que nós abraçamos, né, com a doutrina que o Senhor está sempre nos mostrando. Então, a prece do Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda,
Quando te exaltastes na manjedoura, por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Revela-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias. Possuímos cultura e riqueza, tesouro e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes, em socorro dos que choram na poeira do mundo, no topo dos altos edifícios, em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E, ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome, em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Tanto contraste doloroso, mestre, não só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa por nada que te ofertamos, em troca de tudo que nos dás e fazes-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces. E deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam no berço de palha, ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que assim seja. Emmanuel. Obrigada, Valéria. Esse é um momento de encontro. Estamos aqui nesse ambiente, no nosso grupo amado, nesse encontro com o nosso Criador, nesse encontro com Jesus, que é o nosso mestre, que nos conduz nessa caminhada, que é o nosso modelo e guia, e nosso guia porque ele já completou esse caminho. Ele já completou essa jornada, por isso ele nos conduz. Nesse encontro com os mentores desse grupo, que nos conduzem também, com os nossos protetores individuais, imaginemos que beleza nesse lugar, todos os nossos protetores juntos, que maravilha esse momento. Mas principalmente, queridos, esse momento de autoencontro, esse momento que nós vemos aqui, nessa pausa, nos encontramos. Então, nesse último dia de trabalho, de estudo, nós estamos aqui para nos encontrarmos. O que nós procuramos? Nós procuramos a nós mesmos, nós viemos aqui para buscar os livros, para buscar os estudos, para encontrarmos nossos amigos, que nós encontramos aqui nessa harmonia de estudo, mas para nos encontrarmos. Então é lindo ver isso. E esses olhos serenos, amorosos e tranquilos, nos conduzem nessa caminhada. Então é lindo esse encontro. Nós viemos aqui buscando isso. Esse é um momento, duas palavras principais estão no nosso coração, momento de gratidão.
é o sentimento. Gratidão por esse ano que nós encontramos o nosso grupo, que nós nos reunimos depois de 2 anos encontrando online. E obrigada a vocês, queridos, que estão aí online. Uma porque está no Brasil, em Salvador, Luziane Bahia, amiga do coração, muito obrigada por você estar aí às 11, quase 11 horas da noite conosco, conectada pelo coração. Nós te amamos, estamos juntos, querido. E o Márcio também, amigo daqui do grupo, obrigada por você estar conosco também. Olha o coraçãozinho, amigo do coração. Então, depois de 2 anos nos encontramos online, encontramos o nosso grupo. Então, muita gratidão por esse momento, por esse ano de reencontro, de reunião. Gratidão é o sentimento que está no nosso coração. E, portanto, agradecimento. Agradecimento ao Pai Criador e aos mentores que nos direcionaram para esse local que nós nos encontramos. Então, é um dia de gratidão por esse ano. E olha isso. Olha isso, gente. Olha quantos momentos lindos esse ano. Vatapá, pena que o Fernando não está aqui, né? Ai, Fernando, você veio escondido, eu não te vi entrar. Você veio escondidinho, você chegou atrasado. Ó, abertura, depois tivemos treinamento de voluntários, trabalhadores. Aqui, tantas vezes que a gente se encontrou no Estúdio Viva, que já está na reunião, não sei, Bruno, 200, sei lá quantos. 2 anos também. Olha aqui a gente, olha aqui, gente. Olha aqui, Fred, você hoje, né? 45 minutos do segundo tempo, mas não vamos falar de futebol, né? Aqui o Décio, a gente, o Jussara. Olha aqui a nossa casa. Olha isso, gente, quantas fotos lindas. E olha aqui, olha nossas crianças, olha os livros que a gente estudou, pessoas e livros, pessoas e estudo. Olha o sorriso da Rosângela aqui. Sorriso que a gente reconhece, a gente vai reconhecer lá no plano espiritual. Em qualquer lugar a gente reconhece. Pessoas e livros, pessoas e estudos. Estamos aqui para isso. Pelo amor, pela luz, para estudar, para se encontrar. É o amor e a luz. Então, esse é um dia lindo para nós. É o dia que a gente está fechando. Olha aqui, ó. Olha aqui isso aqui. Então, queridos, é um dia feliz. É um dia de gratidão. É um dia de agradecimento. É um dia lindo. E por causa desse dia, a gente agradece e a gente olha para o Natal. A gente escolheu essa palestra. E a gente está feliz também porque o Fred escolheu estar conosco. Eu passo raspando aqui, ele para o aeroporto, eu falei, não, não vai não. Você não vai passar aqui, daqui, de Vale Station, para o aeroporto, sem passar aqui no nosso então, a gratidão por aqui do nosso convite, né, que está aqui no Brasil, e tantas coisas lá no departamento, depois de tantas coisas que eu fazer. Eu estou muito grata aqui por essa palestra presencial, apesar de que também é um pelos amigos, híbrida. E aí, eu quero apresentar aqui um pouquinho do currículo dele. Essa palestra vai abordar o Natal, o seu significado nos dias de hoje, mas principalmente vai falar sobre o nascimento de Jesus, mais nascimento de Jesus. Isso que a gente está interessado. É de palestrante espírita, curador da aula de família, espírita brasileiro, cada dia para mim, são. Isso também é toda alguma coisa muito legal. Está lindo.
E está fazendo propaganda. Então, pede aí para mim tudo de bom, tudo muito bom. Muito obrigada pela participação. O que eu tenho que fazer? Você não pode mexer. Isso, agora tá jóia. Pronto, tá jóia. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Pode começar, não tem problema não. Boa noite, gente. Que coisa boa estar com vocês aqui. É uma honra e um privilégio, porque falar de espiritismo, ou melhor, falar de Jesus, à luz da doutrina espírita, é um privilégio para qualquer um de nós que tem a oportunidade de trabalhar com isso, né? Privilégio porque mergulhar no psiquismo de Jesus é um desafio colocado para todos nós. Porque nós estamos falando de alguém que está muito mais transcendente que a gente. Então, é um esforço para subir até ele. Mas também o privilégio de conversar com pessoas que decidiram trilhar um caminho semelhante. Uns com mais tempo de doutrina, outros com menos, com passados em outras filosofias religiosas e doutrinas, amamos e respeitamos todas, mas nos encontramos aqui, na noite de hoje, para conversar um pouco desse Jesus que os estudiosos espíritas vão tentar nos auxiliar a entender alguns aspectos deles. Mas antes de começar o estudo, eu quero dizer para vocês o seguinte, vou falar de estudo e não de palestra, porque eu gosto de conversar com as pessoas. Eu prefiro assim. Então, eu gosto de bater papo em casa espírita como se a gente estivesse na cozinha da casa da gente. Ok? Porque a gente conta caso, a gente dá notícia. Espírita não faz fofoca, mas dá informação importante sobre as nossas vidas. Então, é nesse ritmo que a gente quer conduzir nosso bate-papo, porque a gente precisa também desconstruir da mente da gente um Jesus mitológico, distante, afastado, inalcançável. E lembrar que Jesus, em sua passagem pela Terra, foi um homem que buscou acolher todo mundo que o procurava, sem perguntar de onde vinha, de onde era, está sofrendo, está com alguma dor, vem cá. Aí primeiro acolhia, depois de acolher, conta seu caso agora. Ouvia, depois ouvia, então tá bom, dá um tempinho aqui. Aí as pessoas acompanhavam, viviam uma experiência com Jesus. E depois de viver a experiência com Jesus, ele contava uma história. Então repara, a pedagogia de Jesus, ou o processo educacional de Jesus, ele não é da pessoa que fala para depois fazer. Ele faz primeiro, e depois ele explica como que as coisas foram feitas e as razões de terem sido feitas. É muito avanço para o nosso contexto, ainda daqueles que estamos aprendendo a estudar para depois um dia começar a fazer. Mas antes de entrar no tema, eu quero dar algumas notícias que eu acho bacanas. Para a gente resgatar memórias importantes, a quem está celebrando aqui o último dia, quer queira, quer não, é o reinício, mais um ano, né, daqui da Sociedade Espírita de Houston, o pessoal de São Isaac está aqui também. Vocês me fazem lembrar uma proposta de Kardec, que ele diz o seguinte, qual o futuro que ele via do Espiritismo? Casas muito grandes, templos enormes? Não, pequenas casas, se correspondendo, se comunicando, se visitando. Então, esse momento de vocês aqui com o pessoal de Houston é justamente resgatar o pensamento do codificador. Isso é muito bacana, a gente vê isso acontecendo 160 anos depois. É um privilégio a gente poder ser testemunha de momentos como esse. Quando a Fernandinha comentou conosco da possibilidade de estar conversando com vocês, a gente pensou assim, olha,
quando a gente vem para um outro país ou para um outro estado, a gente nunca oferece para fazer palestra. Vou dizer com quem que eu aprendi isso. Tive um professor muito querido, ele chamava-se e chama-se, que a gente chama ele assim no mundo espiritual hoje, João Nestor Mazzotti. Era o presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele dizia o seguinte para a gente: quando você estiver em outro país, outro estado, você nunca vai se oferecer para fazer isso tudo, porque isso é prepotência. Mas se te convidarem, você vai aceitar. É mesmo, senhor Nestor? Porque quando você está falando de outros países, principalmente, onde a mão de obra não é tão farta como a gente tem no Brasil, né? No Brasil a gente tem muita mão de obra, com todas as dificuldades, mas a gente tem muita mão de obra. A gente não pode nunca se queixar disso, né? Então, quando você estiver lá, se te convidarem, você aceita, porque naquele dia, uma mãe vai poder dar banho nos filhos, ou um casal vai poder sentar e comer junto, fazer um lanche junto, ou alguém vai poder sair mais tarde do trabalho sem vir correndo na avenida ou nas ruas para chegar a tempo e abrir a casa espírita no horário e preparar tudo. Então, se ofereça por isso. Então, para mim, estar aqui com vocês é honrar a memória desse Nestor também. E a segunda citação que eu queria fazer, antes de a gente entrar no nosso tema, é da nossa convidada oficial da noite de hoje, que era a nossa querida Sandra Borba. O pessoal aqui do Nordeste, aqui, que eu já estou mapeando aqui na região, entendeu? O Nordeste de Houston, né? Que tem essa relação forte com a nossa Sandrinha. A gente fala Sandrinha porque ela é uma amiga muito querida do coração. Eu brinquei com ela o seguinte: Sandra, cheguei no máximo da minha carreira espírita. Ela olhou, aí já fala assim, lá vem, né? Ela já fala, lá vem. O que é? Qual é a bobagem? Eu vou falar agora. Vou substituir você. Porque se hoje, dia 14, ela vai fazer uma transmissão online com vocês, e eu vou substituir, eu falei, Sandra, cheguei ao máximo da minha carreira espiritual. Já me considero pronto para desencarnar e ir para os campos elíseos, que é o máximo que eu posso aspirar nessa encarnação. Substituir Sandra Borba, gente, né? Essa alma querida, essa alma amada, que realmente passou por situações de saúde sérias esse ano, e graças a Deus superou a segunda cirurgia, e se Deus quiser, vai ficar muito tempo ainda com a gente. A gente fala o seguinte, que a gente espírita não tem medo da morte, mas a gente não tem pressa nenhuma, ok? Vocês são apegados à matéria? Não, é porque a gente gosta, a gente sabe que aqui a gente cresce mais, né, experimenta coisa, é medo de morrer de jeito nenhum, é que a gente não tem pressa. Então, que Sandra possa viver tempo suficiente, quem sabe está aqui presencialmente com a gente também, então está aqui representando é um privilégio. E não é à toa que a gente escolheu para o estudo da noite de hoje um educador. Nós vamos fazer um estudo através de uma página do Espírito Vinícius, que é o educador Pedro Camargo, no Brasil, conversando exatamente sobre o Natal. Entrando no nosso tema, então, falando um pouquinho sobre Natal, é muito curioso a gente pensar em alguns aspectos que Kardec, na codificação, nos trouxe de reflexão sobre o Evangelho, antes de falar até efetivamente Natal. E quando você pega o Evangelho, o Novo Testamento especificamente, ok? As citações dos apóstolos e discípulos que transcrevem as passagens de Jesus, os evangelistas, nós vamos encontrar ali algumas possibilidades de interpretação. Kardec vai colocar isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer o seguinte para a gente, que alguns de nós, vamos falar nós é a humanidade, pegamos o Evangelho para estudar, por exemplo, fatos históricos da vida do Cristo. Para estudar a cidade, a geografia, o marco. Será que foi em 2022 anos atrás mesmo? Quando é que foi? Será que ele nasceu em dezembro? Será que ele morreu na Páscoa mesmo? Tinha ovo de Páscoa? E aí? Você fica todas essas questões para fundamentar história. E os pesquisadores atualmente, né? Os antropólogos, sociólogos, né? Vão estudar o contexto daquela época. Então, Jesus histórico é uma possibilidade que Kardec apresenta para a gente. Outra possibilidade que você vai ter são os milagres de Jesus. Ou seja, aqueles fatos extraordinários que denotam ser Jesus uma inteligência completamente diferente do que aquelas que regularmente passam pelo orbe terrestre. Então, ou seja, é interessante entender, porque, na verdade, a psiquiatria, ao estudar Jesus, vai dizer o seguinte, olha, é um fato interessante, porque será que ele existiu de verdade? É uma pergunta que muitas vezes não se faz, né? Será que ele existiu de verdade? Ai, meu Deus. Lá vem o herege e fala assim, Jesus existiu. Não. É uma pergunta óbvia, se a gente acredita nele.
Um terço da humanidade acredita nele. A pergunta primeira é, ele existiu? E aí, uma questão interessantíssima, os estudiosos da mente humana vão dizer o seguinte, Jesus tem que ter existido. Por quê? Porque tem fatos comprovando, tem prova, vocês dão o nascimento dele? Não. Porque você tem várias pessoas contando histórias muito semelhantes sobre a mesma pessoa. Uma pessoa contar uma história sobre alguém, possível. Eu posso inventar um personagem aqui agora e contar para vocês, e com alguma habilidade de narrativa, vocês acreditarem que esses fatos são todos verdadeiros, e vocês saem daqui dizendo, olha, o Fred conheceu uma pessoa lá no Brasil. Isso é uma absoluta mentira. Mas aí, um mês depois, vem outra pessoa do Brasil e conta uma história rigorosamente igual. Um detalhe de narração diferente, mas é o mesmo personagem, são os mesmos fatos, são as mesmas situações, são os mesmos personagens envolvidos. Nossa, essas duas pessoas conhecem esse fato mesmo, né? Deve ser lenda lá do Brasil. Aí vem uma terceira pessoa e conta a mesma história. E vem uma quarta pessoa e conta a mesma história. E aí você começa a ter a figura do que nós temos no Evangelho, pelo menos nos textos canônicos, aqueles textos aceitos pela Igreja, que fundamentam, então, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Que a gente entende assim. Então, Jesus existiu. Bom, então Kardec vai pegar para a gente dizer o seguinte, olha, estudar fatos históricos, estudar os milagres de Jesus, estudar aspectos da tradição judaica, que se tornou judaico-cristã no futuro, que fundamenta dogmas de muitas religiões, também é possível. Mas Kardec diz o seguinte, esses três aspectos são objetos de controvérsia. Por que controvérsia? Porque cada doutrina, cada filosofia, cada religião tenta dar ali o seu colorido. Quando fala colorido, é na melhor da intenção do mundo. Ninguém faz isso por má intenção. Todo mundo quer se apropriar do melhor entendimento possível do que foi a passagem de Jesus da Terra e seus ensinamentos. Uns se apegam mais à letra, ou seja, a rigorosamente ao que está escrito. Outros se apegam à história, outros se apegam aos milagres, outros se apegam ao contexto. E assim nós vamos construindo narrativas que nos ajudam a entender a época. Umas mais ortodoxas, outras heterodoxas, mas sem problema. Mas há um quarto conceito, e esse é o que nos interessa. E Kardec vai dizer para a gente, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, são os aspectos morais do ensinamento do Cristo. Esses três primeiros nos afastam enquanto filosofias. Então, eu posso ter religião A, B, C ou D, e por algum motivo a gente discorda desse ponto, então a gente não convive. Como se Jesus fosse uma seleção da Copa. E a minha seleção é melhor que a outra seleção, né? Eu sou Jesus Brasil, não, eu sou Jesus França. Deus me livre Jesus Argentina, então, né? Piada brasileira, né? Tudo bem. Então, ou seja, pois é, mas eu sou Jesus, é um time só. E aí Kardec vai dizer, por isso que no estudo de Jesus, os aspectos morais são o que efetivamente importa. Porque todos os outros são passíveis de debate. Debate até é justo. Mas os morais, aqueles que falam do coração humano, do comportamento humano, uma perspectiva de relação humana, esses são imorredores. E esses nos unem. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dar preferência às passagens que nos orientam em aspectos comportamentais. Reparem, quando eu falo da moral do Cristo, não do moralismo cristão, que são duas coisas completamente diferentes. Quando eu falo da moral do Cristo, nós estamos dizendo o quê? De uma busca constante por um proceder mais útil a mim mesmo e ao meu semelhante. O moralismo seria dar um passo atrás e fundamentar dogmas e comportamentos, do tipo, pode isso, não pode aquilo. Qual passagem do Cristo que ele fala que pode tal coisa e não pode tal coisa? Não tem. Ele pergunta, ele questiona, ele não proíbe e não condena. Reflete, te faz bem. Faz bem o seu semelhante. Por isso que ele vai sintetizar a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, da mesma forma que você se ama, você amará o seu semelhante. Por isso que o exercício hoje, que a gente começa a fazer cada vez mais enquanto humanidade, é aprender a gostar de si.
Não no sentido egoísta da palavra. Mas eu preciso aprender que eu sou uma individualidade que vive num espaço coletivo e que eu tenho valor. Eu tenho valor. Por eu ter valor, eu me respeito, eu cuido de mim, porque da mesma forma que eu me respeito e cuido de mim, vou cuidar do outro. Meu pai, na minha terceira citação de pessoas da noite, ele dizia o seguinte: uma casa espírita como aqui, por exemplo, quem que é a pessoa mais importante? Aí todo mundo fala, o Fred, claro, né? E eu, muito vaidoso, vou dizer assim, claro que sou eu, certo? Não. Não, é o Ficorce, né? O Ficorce, a gente, né? O pessoal do Nordeste se manifestando ali, né? Não. Numa casa espírita, qualquer pessoa em qualquer tarefa, ele está participando. Porque não existiria esse estudo sem vocês. Você pode fazer online, muito mais legal fazer com vocês. E aí, a gente vai pegar o Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, e vamos pegar André Luiz, Bônus Hora, e entender o conceito de o que é bônus hora, ou o que é hora bonificado no trabalho do bem. É toda hora em atividade útil. Falar uma atividade útil, ótimo, ganhei bônus hora. Vir à casa espírita, ouvir a igreja, estudar, refletir é uma atividade útil? Ganhei bônus hora. Então, o que é mais importante aqui? Não tem mais importante. A condição é de absoluta igualdade. Isto é formidável no entendimento das relações. Então, ou seja, equivale ao nosso esforço de autossuperação. Então, eu começo a gostar de mim, me dou valor e dou valor ao meu semelhante. Porque ele tem as mesmas dores que eu, os mesmos sofrimentos que eu. Em cada coração aqui tem virtudes e tem sofrimentos e tem dores a serem superados. Tem ansiedades, tem medos, mas tem também aspirações, sonhos, alegrias, desejos, como eu. Ok? Então, a gente se reúne numa tentativa de superá-los. Por isso, que ao comentar sobre Natal, uma primeira reflexão é entender o contexto que se cria o Natal. Porque os estudiosos vão dizer o seguinte: quando nasceu Jesus? 25 de dezembro do ano zero. Não estava lá, né? Cartório da época tem? Não tem. Maria e José fugiram para o Egito. Nem sei se registrou na data certa o menino. Né? Não sei se tinha aplicativo na época de registro de cartório. Né? Mas a gente sabe que existe um contexto. E os historiadores vão estudando tempos e épocas. Mas a gente sabe também que o contexto da época de Jesus, religião e Estado era uma coisa que se misturava. Ok? Não é à toa que quando o Império Romano chega para fazer as ocupações dos territórios, ele não faz efetivamente uma mudança abrupta de cultura. Ele se imiscui ali, ou seja, se mistura com aquilo, vai se apropriando de algumas culturas das regiões e faz uma coisa muito legal, que a gente faz super bem: criar divisões. Intriga, fofoquinha. Por quê? Um povo dividido, um grupo dividido, você governa muito facilmente. Ele não se reúne, ele não se apropria do poder e da força que tem. Por isso, e em vivendo divisões, paramos para pensar, opa, é um desafio. Mas nesse contexto, então, social, vai se entender, né, que existem algumas possibilidades, uns estudos antropológicos, de nascimento de Jesus. Uns preconizam dezembro, mas tem que lembrar que o calendário, né, os calendários foram mudando ao longo do tempo da história. O calendário hebraico é um calendário, estão comemorando, sei lá, 5.000 anos. Não sei, não sou bom em calendário hebraico, tá, gente? Então me pergunta aqui, mas é muito tempo. É muito tempo. Tá? Mas você vai encontrar também perspectivas que vão dizer, em função do estudo de astronomia, não é astrologia não, porque então vão dizer o signo de Jesus, que é outro problema que ninguém dá, né? De astronomia, do contexto da época, das regiões, da questão do clima, que talvez seja setembro, ou talvez seja outubro. E aí a gente vai passar a noite inteira aqui discutindo que mês Jesus nasceu. Uma discussão super importante, fundamental. Vai mudar a vida de todo mundo. Nossa, nasceu em outubro. Ah, então o signo dele era tal, e eu sou também, então tá tudo bem. Dizem alguns que ele nasceu em janeiro. E se ele nasceu em janeiro, já não interessa. Porque se ele nasceu no dia 28, eu vou perceber que eu tenho algo em comum com Cristo. Entendeu? Aí já me senti assim, mais próximo, né? A gente como é que é? A gente já é brother, né? Então, ou seja, que se for dia 28 de janeiro, Jesus devia ser aquariano, né?
Isso aí é uma discussão completamente serve para nada, né? Então, quando você pega essas questões, a gente vai entender também que na questão das comemorações, né, do solstício de inverno e solstício de verão, haviam festas pagãs, ou seja, festas não religiosas, onde as pessoas celebravam começo do verão, começo do inverno, final do verão, final do inverno, né? Mais ou menos aqui na América do Norte, é interessante, como as estações são bem definidas, a gente consegue ver, está começando tal estação, então as pessoas celebram, mudam a roupa, mudam como é que é, gente? A decoração da casa, obrigado, decoração das casas, todas essas questões, elas começam a aparecer, e é bem bacana. Então, nessa época de dezembro, havia uma comemoração também da chegada do inverno. Então, as pessoas preparavam alimentos, preparavam roupas, tecidos para fazerem trocas entre si e colocavam nas feirinhas. E feirinha não é invenção nova. Isso existe desde o Egito. Feirinha, para a pessoa trocar coisa. Se há de vender e comprar coisa, gente, ó, desde que o mundo é mundo. Ok? Então, havia uma celebração de 3 dias, que começava, em tese, dia 22 de dezembro e terminava dia 25 de dezembro. Nesse período de 3 dias, as pessoas comiam, bebiam, celebravam, festejavam a chegada, então, dessa nova estação. E, ao final, no último dia, faziam uma celebração. A igreja da época, inteligente, pessoal inteligente, eu gosto de pessoa inteligente assim, esperta, sacou que nesse evento juntava muita gente. Gente, festa junta pessoa, né? Então as pessoas iam, reuniam, tal. Então, a figura majestática de Jesus merecia uma celebração que tivesse muita gente. Chuta o que aconteceu? Nascimento de Jesus? 25 de dezembro. Pronto, passou de ano, pode ir para casa feliz da vida. Então, a data do nascimento de Jesus foi uma convenção humana. Só para trazer um dado histórico, que é relevante para a gente. É uma curiosidade, é legal saber, para que a gente não se pegue demais as palavras também. Lembra isso? Qual a relevância disso? A relevância disso é algum conhecimento histórico, é alguma informação a respeito de época, mas o fato que é fundamental e a gente acaba esquecendo sim, ele nasceu, e daí? É mais ou menos você dizer assim, me tornei espírita, ou estudo espiritismo, ou sou católico, ou sou evangélico, ou eu sou qualquer outra religião que seja budista, hinduísta. Tudo bem, não há nenhum problema nisso. A pergunta básica é, o que isso mudou na sua vida? Porque se isso não mudou nada na sua vida, nada, quer dizer então que você só está preocupado com a data que Jesus nasceu, essa é a nossa metáfora. Você só está preocupado qual vai ser o menu, qual vai ser o cardápio do dia 24, 25. Ou se vai ter chocolate na Páscoa, não vai ter. Ou que dia vai ser o carnaval, se você for brasileiro. Ou estiver no Brasil. Para fazer a celebração. Tá? Porque o contexto da filosofia que é dada está perdido. Está completamente perdido. Então, o que a gente quer fazer agora com vocês, nos próximos minutos, é um passeio assim. Se nós estivéssemos agora vivendo a época de Jesus, tivesse a oportunidade de ver todo o contexto daquela época, a pergunta para a gente se fazer é, quando é que Jesus nasceu para mim? Quando é que a informação dele, ou a presença dele na minha existência, fez diferença? Quando é que ter o conhecimento da proposta que o Cristo traz trouxe algo significativo que ressignificou caminhos na minha existência? Porque, senão, eu sou só mais um estudando história. Então, pensa assim, bacana, eu me digo cristão. Ótimo. Qual que foi o ensinamento máximo? A Deus sobre todas as coisas. Isso eu já entendi. E o outro? Ao próximo como a ti mesmo. Então, você está preocupado com quem vai ganhar a Copa do Mundo? Você está preocupado com quem vai ganhar a eleição? Jura que você está preocupado com isso? Jura que você está brigando no grupo do WhatsApp da família por conta disso? Jura para mim que você está fazendo isso? Quer dizer que você não entendeu? Nada. Absolutamente nada. Porque o ensinamento de Jesus diz o seguinte, todos nós somos irmãos. E todos nós temos um pai, que hoje a gente amplia um pai e mãe, que é Deus. E eu sou aqui de Jesus.
para mostrar um caminho. E eu estou dizendo para vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você olha, vai por aqui. Eu vim para dar a dica. Né? Se fosse na linguagem dos jovens, hashtag fica a dica Jesus. Então, assim, vai lá, vai com Jesus. Então, ele vai dar dica para a gente. Eu vou resumir, eu vou facilitar para vocês. Vocês já estão mais maduros agora. Eu pude nascer, vou explicar para vocês o caminho. Entendeu? Então entendi, Jó. Então, agora eu vou. Então, há muitas moradas na casa do meu pai. Então tá bom, então tem lugar para todo mundo. Ele está dizendo, há um condomínio exclusivo na casa do meu pai. Não disse isso. Há muitas moradas. Então tem lugar para todo mundo. Meu reino não é deste mundo. Então vai dizer o seguinte, olha, as condições temporais, as condições materiais são meras condições. E eu me divirto horrores com isso, gente. Nas brigas de time de futebol, nas brigas políticas. Sabe por causa de quê? Raul Teixeira. Adoro Raul. Raul faz umas metáforas muito interessantes, né? Muito divertidas. Ele fala o seguinte, você nasceu para aprender a amar. Aprendeu a amar aqui em Houston? O que vai ser a próxima encarnação? Vai aprender a amar lá em College Station, onde eu estou lá, que é mais pertinho. É perto, para não ter muito trabalho. Pega o carro, vai aprender a amar lá. Aprendeu a amar aqui, vai nascer em cada cidade norte-americana para aprender a amar. Nossa, já amo todo mundo aqui nos Estados Unidos. Ótimo. Você é o quê? Sou menino. Nasceu menino quantas vezes? Todas as vezes. Então agora vai nascer tudo de novo menina. E você precisa aprender a amar sendo menina. É assim. Porque o espírito não tem genitália. A condição sexual humana é que você nasce homem, nasce mulher e vai aprender. O que eu tenho aprendido no corpo de homem, o que eu tenho aprendido no corpo de mulher. E vai vivendo. Fez esse périplo americano, norte-americano? Agora eu já posso evoluir. Já amei, já norte-americano. E é difícil amar aqui, que eu sei. Então, você amou aqui? Então vai amar na África agora. Vai na África, vai amar na África. E faz todo o caminho. Tá? Aí, se você quer evoluir mais rápido, você vai amar no Brasil, porque aí lá é mais difícil. Aqui é fácil, no Brasil é muito difícil. É muito difícil amar. E aí você fala assim, não, então eu sou do lado A e você é do lado B. Pela lei de reencarnação, o que acontece? Uma joia. Se você é do lado A nessa encarnação, na encarnação que vem você nasce aonde? No contexto lado B. E o que é mais fantástico, sabe o que é? Você vai nascer cheio de sonhos ideais do lado A. E vai se apaixonar perdidamente por alguém do lado B. E vai ter 2 filhos lindos. Um que você ama profundamente. E você é do lado A, aceitou casar com alguém do lado B. E o filho mais amado é do lado B, não é do seu lado. E nasce o segundo filho. Mas ele nasce tão esquisitinho. Tão longe. Eu queria que meu filho fosse para Harvard. Não vai. Não vai, não. Ele ali não vai, não. Não vai, não. Ali é elementary school, se for. Não é mais inteligência, não. Não dá para ele, não. Mas eu amo tanto ele, é assim. O com mais dificuldade é o que vem mais apegado a você para você poder amar mais. E assim você aprende que não existe lado. Não existe lado. Então, é uma imensa lição que a gente pode levar para a gente no nosso Natal. Porque isso é Jesus nascendo hoje na casa da gente. As pessoas podem optar, não tem problema, mas a gente deixar de conviver, nem pensar. Nem pensar. Por quê? Porque as nossas posições filosóficas, ideológicas, religiosas, não podem nos separar. Tem que nos unir. Agora, ache aquilo que nos une. Eu falo isso, que eu tenho um grande amigo lá no Brasil que divide a sala de trabalho comigo. Ele é professor como eu, divide a sala de trabalho. Somos amigos há, meu Deus, quase 20 anos. Né? E trabalhamos juntos desde então. E ele é de uma visão protestante, mais ortodoxa, mais tradicional, e eu sou espírita. Meu Deus, vocês se pegam lá, vocês se batem? Não. Conversamos delongadamente sobre Paulo. Encontramos uma interseção entre nós dois. E conversamos muito. Eu pergunto um monte de coisa para ele, que ele estuda ali na Bíblia direto. Eu sou ruim de Bíblia para caramba, então me dá cola aí, fala para mim. Né? E ele faz, você fala nas suas palestras lá. Então, e a gente é muito amigo, mas é muito amigo de verdade. Como ele é meu irmão. Literalmente. E assim a gente caminha. Mas aí, para não ficar sem usar o slide, vamos lá, Fernandinha. A pergunta é, onde e quando Jesus nasceu?
O Espírito Vinícius, nessa obra Em Torno do Mestre, vai fazer algumas colocações interessantes para a gente. Ele vai fazer uma espécie de entrevista. Se você pudesse entrevistar, então, nessa viagem nossa para a época de Jesus, se você pudesse entrevistar personagens da época de Jesus, quando é que eles responderiam para a gente onde e quando Jesus nasceu? Eles são testemunhas oculares. E aí a primeira vai ser esse aqui, ó. Vamos lá, Fernandinha. Paulo de Tarso. Lembra? O juiz inclemente, doutor Saulo, que se converte na estrada de Damasco. Se converte por quê? Ele muda uma visão para uma outra visão. Ele sai de uma posição extremamente, vamos dizer assim, equivocada no sentido de estar fascinado por um ponto de vista, e entende, muda de ponto de vista. Olha quando Jesus nasce para ele. Foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado, por uma causa inglória, me vi envolvido por sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. Mas o que Paulo fala? Eu estava ali, eu tinha uma causa, tirou minha cola, né, Fernandinha? Tá bom. Eu estou te perdoando. Hoje eu estou perdoando todo mundo, fica tranquilo. Só hoje. Tá? Então, olha só. Fanatizado. Muitos de nós, será que nós estamos sendo Paulo em nossas vidas em alguns momentos? Fanáticos por algum motivo, alguma causa, alguma ideia. Não, só pode ser assim, só pode desse jeito, só A, só B. Ei, estava fanático. Aí aconteceu, olha a metáfora, né? Aí eu caí do cavalo. O que é o dito popular cair do cavalo? Eu tinha uma convicção, um sentido e um caminho para onde eu estava indo, um destino. Aí eu caí do cavalo. Caí do cavalo, perco o cavalo, repenso tudo. Paulo cai do cavalo, fica cego. E não é que assim, meu Deus, o que eu fiz? Fica cego um período de tempo, revendo todos os seus atos. Aí vai Ananias para Paulo. Adorei Ananias, gente. E o Senhor aparece para esse Ananias, vai lá curar o Paulo. O que Ananias faz? Lava o olho. Senhor, eu interpretando Ananias. Senhor, o senhor tem certeza que eu estou falando? Sim, Ananias. Vai lá curar o Paulo. Senhor, o Saulo. Senhor, ele veio aqui para matar a gente. O senhor quer que eu saia daqui da minha casa, está quentinho, está começando o inverno em Houston. Você quer que eu saia daqui, vá em College Station, que é mais frio que Houston, e vá lá e cure aquela pessoa que veio para matar a gente aqui. É assim mesmo, Ananias. Vai lá, estende a mão, faz uma prece para curar ele, porque ele é meu vaso escolhido. Aí eu falei, ai, Senhor, se eu fosse Ananias, eu ia dar trabalho para Jesus. Ia dar trabalho. Mas Ananias foi, graças a Deus. E detalhe, hein? Depois que Paulo desencarna, recebe ele do lado de lá. Vai ser outra palestra. Outro dia a gente fala essa. Outra personalidade que vai encontrar Jesus. Maria de Madalena. Madalena é o sobrenome, ou era o entendimento das pessoas que vinham da cidade de Magdala. Legal demais, os historiadores estão descobrindo os vestígios da cidade de Magdala. Então, existiu de verdade. Então, Madalenos eram os que vinham de Magdala. Então, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, mesmo personagem bíblico. E Madalena vai encontrar quando com Jesus? Vamos lá. Jesus nasceu em Betânia, onde ela estava. Certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhava. Então, é nesse momento que Jesus nasce para ela. Não foi na manjedoura. Nasce para ela no contato que ela tem com ele e fala assim, esse é o amor que eu procurei minha vida inteira. Eu tenho beleza, eu tenho fama, eu tenho dinheiro, eu tenho os homens mais poderosos do Império Romano ao meu controle, em função dos favores sexuais que ela oferecia. Então, e Jesus questionou ela. Ai, você é uma prostituta, eu não falo com você não. Não, Jesus não era mimado. Jesus falou assim, olha, eu entendo a sua busca por amor, mas o amor que você busca, o que você está buscando, não está te correspondendo. E ela ter contato com Jesus, ela fala, esse é o amor que eu estou procurando. É esse amor. E aí, ela vai dialogar com Jesus. E dialogando com Jesus, vai dizer, mas olha só, eu sequer posso ser mãe.
Então, eu não posso amar ninguém indecentemente. E Jesus vai dizer para ela o seguinte: quem é a mãe que mais agrada a Deus? Aquela que gera e cuida dos seus filhos, ou aquela que é capaz de amar os filhos que vêm dos ventres das outras mães? E ela adota para si mesma as pessoas com dificuldades, os aleijados, os que estavam com Hansen, né? Ou os leprosos, faltando palavra, perdão, os leprosos. E ela adota e vai falecer, vai vir a morrer e desencarnar vítima da lepra. E aí, elas se reencontram. O nascimento foi nesse momento. Mais um personagem para nascer com a gente hoje aqui nesse Natal de Jesus. Pedro. Ah, Pedro. Eu gosto do Pedro. Eu gosto do Pedro, no livro Boa Nova. Leia o livro Boa Nova, é interessantíssimo. Pedro faz perguntas interessantíssimas para Jesus. Ele fala que Jesus escolheu literalmente a dedo os discípulos, seus apóstolos, no primeiro momento. Porque era gente comum, como a gente. Espíritos nobres, em condição de ser nobres, mas que tinham que fazer uma escolha. Então, Pedro fazia um monte de perguntas assim: Jesus, e tal coisa. Eu, Pedro, pergunta besta. É isso mesmo. Pedro faz essa pergunta, mas besta para Jesus. Adoro. Porque se aquela pergunta que eu não faria nunca, Pedro faz. Não tem aquele colega chato na sala de aula? Ah, que pergunta besta. Ah, ainda bem que ele fez. Eu não tenho que pagar esse mico, não, mas ainda bem que alguém perguntou. Eu estava com essa dúvida, mas não pergunto de jeito nenhum. É Pedro. Pedro. E Pedro ainda por cima empolgado. Quando foi prender Jesus, o que ele fez? Pegou a espada dele e cortou a orelha do soldado romano. E Jesus vai operar, então, a primeira cirurgia plástica que tem registro na história. Ele pega a orelha, que estava lá no ar, coloca no lugar e deve ter ficado até melhor. Deve dar uma puxadinha no rosto assim, ó. O soldado ficou gato, né? Ficou bonitão. Primeira cirurgia plástica da história. Jesus faz. Mais um milagre de Jesus, para quem quer estudar milagre. Ah, como é que ele fez isso? Juntou artéria, veia. Dani, você quer, cadê meu cardiologista aqui? Gosta de juntar veia. Aliás, você ali agora há pouco, né? Então, o pessoal da medicina aí, que está perdido aí entre a gente aqui, como é que fez? Ah, vai estudar lá. Cirurgia de orelha. Nem sei como é que é isso. Cirurgião de face e pescoço, não é isso? É uma especialidade. É isso mesmo. Eu sei que eu operei aqui, mas não foi plástica não, tá? Outra história. Mais uma palestra. Então, com Pedro, o que aconteceu? Quando é que foi o nascimento de Jesus para ele? Foi ao longo da convivência? Foi nesse dia aqui, ó. Vamos lá, Fernandinha. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíam elementos integrantes do meu próprio ser. Repara, ele conviveu 3 anos ininterruptos com Jesus. Jesus fazia evangelho diário na casa dele. Na casa dele. Mas ele só entendeu a mensagem de Jesus quando Jesus vai dizer para ele: olha, antes que o galo cante pela terceira vez, né, você vai negar, né, no contexto da passagem. E que é isso, Jesus? Tem que pensar. Aí o galo canta. E aí ele cai do cavalo dele. Ele fala: nossa, estou me escondendo por quê? Estou fugindo de quê? Se for necessária a minha vida darei. É nesse instante que Jesus nasce. 33 anos depois. Vamos lá, Fernandinho, mais um personagem pra gente. João Evangelista. Ah, o João morreu velhinho, fica tranquilo, esse é bom. Morreu bem velhinho, né? Mas quando Jesus nasce para ele? É interessante isso. Vamos ver o texto, tem uma fofoca boa para contar para vocês. Olha só, Jesus nasceu no dia em que Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. João é o discípulo do amor. É um discípulo do afeto. É o que vive mais. É o que conta mais histórias. É o que vai dizer o Apocalipse, né? Prevendo algumas questões, nos alertando, não determinando, nos alertando alguns aspectos da vida. E João tem uma questão muito bacana, né? No ato da crucificação do Cristo. O que Jesus faz crucificado? Ele dirige a palavra a Maria e a João. Ele vai dizer assim: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então, Jesus faz a primeira adoção pública da história ali. Ó. Tem outras, né? Mas essa é a mais famosa. Ali, ó, dizendo que há um contexto de família que transcende a consanguinidade.
E João, junto com Maria, vão acolher pessoas de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Vai ser a mãezinha de um jovem discípulo apaixonado pelo Cristo, no sentido de entender o amor leve, de gratidão, de afeto, e vai transmitir afeto nas suas vidas sucessivas. Quem quiser, faz uma analogia com Francisco de Assis, mas eu não disse nada disso para vocês. E Francisco de Assis, segundo muitos estudiosos, é a encarnação de João Evangelista, que também vai ser, né, o apóstolo que conversa com a natureza, o apóstolo do afeto, o apóstolo do carinho, o apóstolo da gentileza, né? Você quer entender como é que o evangelho é leve? Mergulha em João Evangelista e mergulha em São Francisco de Assis. Dois espíritos extremamente queridos, tão leves, talvez sejam mesmo, né? Bem, mais um aqui, ó, Nascimento, Zaqueu. Zaqueu é aquele que subiu na árvore, né? Tem até a música da evangelização, já ouviram? Zaqueu é tão baixinho, não conseguiu crescer. Acima das pessoas, não conseguia ver. Então, é uma música que a gente utiliza com as crianças para contar a história de Zaqueu. Ele subiu na árvore e aí depois na sua casa entrou a salvação. Como está no texto da Bíblia. E aí, Zaqueu diz o seguinte para a gente, ó. Jesus nasceu em Jericó, onde ele estava, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Olha a alegria dele. Eu só vejo Jesus de longe, assim, igual artista famoso. Aí você paga o show do artista famoso, você senta na última cadeira do estádio, o artista lá na frente, assim, é um átomo praticamente, tão pequenininho que você está vendo, mas eu fui no show do fulano. Eu falo isso, gente, eu fui no show do Paul McCartney lá no Brasil. Nossa, nem sei qual é a cor da roupa dele, mas eu fui no show do Paul McCartney, ok? Mas é isso, então era daqui. Nossa, eu vejo Jesus, eu vejo Jesus. E aí, eis que ele, amorável e bom, acena-lhe dizendo, imagina, Zaqueu, vem cá, menino, desce daí, né? Desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia, entrou a salvação no meu lar. Você imagina? Está no meio do show, no último lugar da plateia, o artista fala assim, aquele lá, não, do lado, esse, desce, isso, desce. Segurança, pega ele lá, desce. Vem cá, vai lanchar no camarim comigo. Hã? Fez aquilo com Jesus. Eu estou vendo essa analogia porque eu me preocupo muito em a gente trazer Jesus para próximo. A gente põe Jesus muito longe. Mas seria isso. Não, hoje não vou na casa de vocês hoje. Mas Jesus, se fosse um Jesus mineiro, ou se Zaqueu fosse mineiro, como eu sou, eu diria assim, nossa, nem lavei as vasilhas. Nossa, meu Deus do céu, está tudo desarrumado. Ai, os meninos deixam tudo jogar em casa. Ai, que vergonha, né? Se Zaqueu fosse de família mineira, não devia ser. Mas Jesus. E é legal isso, porque Zaqueu era uma pessoa malquista. Por que ele era uma pessoa malquista, gente? Qual que é o órgão mais sensível do ser humano? O bolso. O que Zaqueu era? Cobrador de imposto. Uma pessoa muito querida, né? Imagina? Imagina Jesus, hein? Foi sentar. Olha só, Jesus não era boa pessoa, gente. Ele sentou uma vez lá com a prostituta e depois com o cobrador de imposto, hein? Esquisito. Você entendeu por que crucificaram ele? Porque ele é um homem fora da média. Ele é completamente diferente de todo mundo. Ele não quis saber quem era a pessoa. Olha só, você está precisando de mim, então eu vou na sua casa hoje. Na sua casa. Ok? É assim que a gente faria isso, será, hein? Imagina, o cara pegou seu imposto de renda, fiscal do imposto de renda aqui nos Estados Unidos, que é pior que o brasileiro, muito pior. Né? Porque aqui é mal de verdade, né? Aí, vai lá, não, você não pagou o imposto, não. Não pagou, você vai ser preso daqui a 6 meses. Ah, então tá bom, eu aceito, eu errei minha declaração, vou ser preso. Mas vai almoçar amanhã lá em casa? Porque enquanto eu tenho dinheiro, enquanto eu não pago imposto, eu posso dar um almoço. Vai almoçar lá em casa comigo. Eu não faria isso. Foi Jesus, foi lá de boaça, né? Mais um. Tomé. Ah, Tomé, que não acreditou, né? A gente fala tão mal do Tomé, não é isso? Eu sou igual a Tomé, tem que ver para crer, não é isso que a gente fala? Vamos lá. Olha quando é que Jesus nasce para Tomé. Nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Tomé também discípulo, também do colégio apostólico,
Mas só acredito quando eu ver. Eu não acredito. Não é possível isso. Então você estudou 3 anos para ele para nada. Para nada. Mas então, é isso. Cai do cavalo. É outra queda do cavalo. Né? Nossa. Vamos lá. Tem mais um ainda pra gente. Dimas. Quem é Dimas? Eu sabia que vocês não iam saber. Ninguém vai passar. Eu vou falar até as 10 da noite aqui, até vocês saberem. Hã? Um ladrão. Qual deles? Não. Não, direita e esquerda também é demais, né? Aí já vai politizar o que é crucificação. Não. É o bom ou o mal? É o bom. Barrabás não foi crucificado, gente. Não foi, não. Ele foi libertado. Ó, tá vendo? Quando você fica no fato histórico, como é que dá dúvida? Tá vendo? Era bom ou mal? É de esquerda ou da direita? Ai, meu Deus do céu. Mas se não foi Barrabás? Não, Barrabás foi libertado, que era Jesus também. Tá entendendo? É legal isso. Porque é esse ponto que faz a gente entender o seguinte, por que o fato moral é mais importante? O que importa é quem é, se é bom ou mal, mas tá bom. No fato aqui, Dimas era o bom ladrão. Eu não sei porque era bom ladrão, mas já está dizendo que era bom ladrão. Ok, bom ladrão. Eu acredito, eu não perco meu tempo discutindo isso. E o outro? Nem sei o nome do outro. Ok? E também só sei porque o Vinícius contou pra gente aqui. Não sabe o nome do Dimas, não. Vamos lá. Olha o que o Dimas vai dizer. Jesus nasceu no topo do Calvário, lá na crucificação. Precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, sentiu em mim e eu nele. Olha só, no momento da minha morte, eu julgado por um crime, condenado pela sociedade, assim, Senhor, será que eu tenho jeito? Claro, meu filho. Ele crucificado, é claro que tem jeito. Ninguém está perdido, não. Então, no momento da passagem de Dimas, ele, então, encontra Jesus, ou encontra a mensagem de Jesus, Jesus nasce para ele. Personagens históricos, personagens que vivemos situações com essas pessoas. Qual a relevância, qual a importância disso tudo? Se Jesus nasceu para essas pessoas nesses instantes, qual foi o momento que nasceu para a gente? Vai ser no dia 25? Pode ser no dia 25, não tem problema. Vai ser celebrado no dia 25? E celebremos. E celebremos, mas Jesus na sua essência. Reúna a família e fala, que bom a gente estar junto. É com comida, é com bebida, não sei. Não vamos julgar. Mas que haja Jesus. Que haja Ele na festa dele. E que a gente se pergunte assim, para mim, ele nasceu? Nasceu quando eu mudei para Houston? Ou já tinha nascido no Brasil antes? Nasceu porque eu sou de uma religião tal? Porque nascer de uma religião é igual ser de um time de futebol. Você é. Mas por que você é? Nunca pensei nisso. Então pensa, quando que a informação de Jesus fez diferença na sua vida? E mudou quem você é. E mudou quem você é. Eu confesso que eu ainda me pego fazendo essa pergunta. Muitas vezes eu não tenho resposta imediata. Quando foi para você, Fred? Não sei. Eu posso dizer que está sendo. Para mim, como pessoalmente para vocês, está sendo. A cada dia eu vou descobrindo que viver a mensagem de Jesus é esforço grande, grande. Que eu estou muito longe de uma conversão imediata com um dos irmãos aqui citados. Mas que eu já entendi é que vale a pena. Vale muito a pena. Por quê? Por causa da religião A ou B? Não. Porque deu sentido e significado à minha vida. Mas que a gente brinque, eu não quero morrer, mas todo mundo vai. E esse entendimento de Jesus na minha vida, particularmente, assim, está valendo muito a vida. Está valendo muito a pena a vida. Quando é que na minha vida, um jovem ou uma criança, né, vindo de Minas Gerais, foi para o Espírito Santo com o pai para tentar a vida, muita dificuldade de ordem financeira, ia imaginar, né, que tantos anos depois, com o sonho do meu pai sendo pagar para minha passagem de avião, que só pôde pagar uma vez com muito esforço, tadinho, eu estaria hoje na América do Norte, no estado do Texas, na cidade de Houston, falando sobre espiritismo e fazendo muitos amigos.
Isso não tem preço. Isso vale a vida inteira. Se a vida tinha que terminar aqui agora não, espiritualidade, porque eu até trabalho com as pessoas. Mas tinha que terminar hoje. Não valeu a pena. Valeu muito. Então, para mim, Jesus tem nascido todos os dias. Cada um leva essa pergunta para casa. Está nascendo quando para cada um de nós? Está nascendo quando para cada um de nós? E, particularmente, para poder encerrar nossa reflexão, nosso bate-papo, tem sido prazerosíssimo conversar sobre o Espiritismo e sobre o Evangelho de Jesus com as pessoas. Porque quando vocês fazem isso com as pessoas, quando a gente faz isso junto nesse momento, ele reforça o sentimento de existência em nós. Mais do que de nascimento. De existência. Porque em algum momento ele já nasceu em nós. Agora o esforço é para fazê-lo existir em nós. Para que um dia a gente possa falar como Paulo, já não sou eu quem vive, é ele que vive em mim. Enquanto ele não vive plenamente na gente, dentro da gente, a gente passa esse esforço de viver junto uns com os outros. Porque isso aqui, ó, vale muito a pena. Esse é um dos melhores natais da minha vida. Porque eu fazendo amigos novos, e como espírita no mundo, ou pessoas simpatizantes de espiritismo no mundo, são muito poucos, eu posso dizer absolutamente. Não é um encontro, é um reencontro. E nós aqui, então, hoje, podemos celebrar nosso Natal em família, porque somos irmãos, somos irmãs em unidade, sem dúvida alguma. Uma alegria imensa estar com vocês. Peço a Deus que eu possa voltar por outras oportunidades, nesse breve período que eu vou passar aqui no Texas. Já me tornei texano, já apaixonei por esse estado, essas pessoas. Fernandinho e Ed já viraram família do coração, já adotamos a Dani, ele também está ali atrás. E cada um de vocês, devagarzinho, para você é injusto citar o nome de todo mundo, já conquistar esse espaço na vida da gente. Então, que nós possamos celebrar Jesus muitas vezes. E cada vez que a gente estiver junto, a gente está celebrando Jesus. Muita paz, gente. Pode chorar, sim. Obrigada, Fred. Obrigada a todos vocês. Obrigada a vocês que estão online. Deixa eu só botar o slide. Perdão por isso, tecnologia sempre aprovando uma peça da gente. Obrigada. Então, amigos, continuando aqui, só para mostrar algumas imagens aqui, para entrar dentro do nosso ser, para nos inspirar para o Natal. Como o Fred falou, ele já nasceu em nós, mas que ele continue vivendo em nós. Então, peguei algumas imagens lindas aqui, olha que linda a imagem do Natal. Que te importa os outros, segue-me tu, que nós possamos continuar refletindo e sendo mensageiros, humildemente falando, de Jesus. Olha só essa que linda, gente. É a melhor época do ano, a luz de Jesus. Para que nós possamos continuar tendo momentos lindos juntos e anunciando que nós vamos ter um recesso do dia 18 ao dia 2 de janeiro. Voltamos logo no dia seguinte, que vai ser uma terça-feira, dia 3, terça-feira, e que nós possamos ter
o break de Natal com muita paz, com muita luz, principalmente com muito amor. E agora vamos convidar a nossa querida Rosângela para fazer a nossa prece, fechando esse momento maravilhoso, desejando a todos momentos de Natal, de muita paz, de muito amor em família. Um coração grato por esse momento, estarmos todos aqui, reunidos em nome do Pai, por essa palestra maravilhosa, em harmonia com essa época do ano, que a sensação que dá é que Jesus se aproxima da nossa terra, do nosso planeta, e nos traz tanta sensação de solidariedade, de compaixão, de amor, de confraternidade. Possamos levar nos nossos corações essa sensação, mas acima de tudo agradecer, como foi falado aqui logo no começo, agradecer pela espiritualidade que está sempre conosco, nos inspirando, permitindo o trabalho, ajudando-nos a conseguir que as coisas aconteçam materialmente falando, inspirando nos trabalhos, inspirando como lidar com as crianças, com as pessoas que frequentam, com os problemas da parte elétrica ou mecânica ou de TI. Mas é tanta coisa que tem, que eles vão ajudando, que vão nos inspirando, e tudo vai funcionando, vai fluindo e acontecendo como deve ser. Obrigada, meus irmãos. Obrigada por estarem sempre conosco. E ao Pai, por nos permitir esse trabalho, por nos permitir estar aqui, que Ele possa estar sempre conosco nesses dias que vamos estar separados fisicamente, mas unidos ainda pelo coração, pela vontade do trabalho, pela vontade de aprender, pela vontade de manter o Jesus vivo em nós, para que possamos voltar também a nos reunir felizes em janeiro. E com tudo isso que temos a agradecer, nada melhor do que a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui em todas as partes. O pão do corpo, o pão do Espírito, dá-nos hoje e sempre, Pai. Perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas morais, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação de nós mesmos, mas livrai-nos de todo mal, porque é vosso poder e a glória para sempre. Obrigada, Pai, que assim seja.